E hoje mais um vídeo incrível de um passo a passo completo de um presépio lindo da WT Art. Esse presépio vem junto, um conjunto com a madeira, com gesso, tem toda a ornamentação, decoração para você fazer neste Natal e ainda ganhar um dinheirinho com a venda dele. Esse projeto da WT Art eu acho fantástico. Além de eles terem todos os materiais para vocês poderem fazer a criação, na WT Art você encontra o gesso, a madeira, toda a parte decorativa para você decorar e o melhor, todos os materiais da Acrylex. Todos os materiais deste vídeo que eu fiz, você encontra lá na WT Art. O frete é tranquilo, você compra, adquire lá e já sai fazendo a sua criação. Eu sou Iolane Caron, além de fazer esse trabalho no canal da WT Art, eu também tenho as minhas redes sociais. É só procurar como Iolane Caron no YouTube, no Instagram, e lá você encontra muito conteúdo sobre a pintura usando materiais da Acrylex. Então vamos pro passo a passo desse lindo presépio. Tem muitas dicas, muitas técnicas diferentes que você pode usar também em outros materiais, outras peças lá da WT Art. Eu vou começar pela parte da madeira, impermeabilizando todas elas com a goma laca incolor da Acrylex. Eu gosto sempre de colocar num recipiente de vidro, com um pincel macio, eu passo em todas as peças. Passei goma laca incolor em todas as peças, de um lado, do outro também, e aguardei a secagem. O mínimo aí 2, 3 horas, eu gosto de fazer num dia anterior à pintura. Agora nós vamos usar a Metal Color da Acrylex, a cor ouro negro. Quando eu trabalho para pintar essas peças de MDF com corte a laser, eu gosto de usar rolinho de espuma. Coloco tinta em toda a superfície do rolinho, por isso eu sempre pego a tinta e vou girando quando tem uma quantidade boa no rolinho e passo em toda a peça. Aqui eu não me preocupo muito com as laterais, porque tem esse espaço aqui do corte a laser. Nesse momento, eu só quero pintar nessa parte de cima. Vou fazer isso em todas as peças. Aqui eu tenho as peças todas pintadas com 2 demãos, do jeito que eu mostrei para vocês. Algumas peças, principalmente essas recortadas, eu só pintei uma parte, a parte da frente. Essa parte aqui eu não precisei pintar, porque eu impermeabilizei elas antes com goma laca incolor. Essa base aqui eu pintei também os 2 lados. E esses suportes que vão à base, eu pintei de um lado com a tinta metálica ouro velho e a outra parte eu pintei com PVA branco da Acrylex. Aqui eu passei 2 demãos do mesmo jeito que eu fiz aqui com vocês na tinta metálica. 2 demãos, e veja que eu não me preocupei em passar nos cantinhos para não borrar essa parte aqui, porque aqui ó, nós vamos colar essa base, ficando esse acabamento e o acabamento de trás. Por isso que eu não preciso pintar essa parte aqui, mas a gente, quando faz isso, tem que se preocupar em todas as peças estar impermeabilizada. O próximo passo
é colar essas peças todas bem direitinho aqui, para que depois que precise fazer algum tipo de acabamento, a gente faça depois. Que cola que eu uso para fazer este trabalho? A cola Atelier Super da Acrylex. Ela é uma cola mais firme, ela é uma cola branca, mas ela é super, ou seja, ela vai ter aquele tempinho para colar a madeira, porém ela é mais espessa, não tem tanto componente de água. É a cola que eu uso para colar esse tipo de material, e é o que eu vou fazer agora. Aqui é importante que vocês passem cola com muito cuidado para que fique bem colado para o próximo trabalho que a gente vai fazer. Aqui eu já tenho a peça bem colada, eu preciso dessa peça bem colada nos cantos. Deixei secar bastante, às vezes eu faço isso de um dia para o outro. A ideia aqui, com esse desenho como se fosse uma janela, é a gente formar uns vitrais de igreja. Quando a gente vai nas igrejas, algumas igrejas lá tem aquelas janelas em formato gótico ou não, e tem as janelas, como se fosse aqui uma janela, e tem as janelas com vitrais. O que são vitrais? Vitrais são aquelas janelas todas coloridas em vidro. Aquele é um trabalho muito de artista, né? Então essa é a ideia. É buscar lá naquelas igrejas, trazer aquela arte que a gente vê lá colorida em vidros para nossa arte aqui, para fazer como se fosse um altar em vitral com janelas. E como que a gente faz isso? Que material que a gente pode fazer? Existem vários materiais da Acrylex, mas hoje eu trouxe esse material aqui, que é o verniz vitral da Acrylex. Existe cores incolores e cores coloridas, muitas cores. Aqui eu tenho para mostrar para vocês o catálogo da Acrylex sobre esses verniz vitral. Tem todas essas cores, veja quantas cores tem aqui em tons variados de azul, verde, marrom, rosas, vermelhos. Cada cor dessa você pode fazer um trabalho lindo, usando bastante cores. A WT Art tem disponível todas as cores. E isso é bacana porque assim vocês não precisam ficar naquilo que eu vou indicar aqui para vocês, ok? Então vem desde do incolor até cores bem coloridas. Qual a diferença desse verniz vitral? O que é esse verniz vitral? Ele é uma tinta base de solvente, porém ela vai pintar e deixar transparente, com aspecto transparente de vitral também. Então, verniz vitral tem muito esse nome por isso. Como cada janela dessa são coloridas, a gente já tem que pensar na cor que a gente vai fazer. Mas aqui eu vou mostrar o método que eu uso para fazer esse trabalho e depois assim vocês podem escolher as cores. Eu também vou indicar as cores que eu vou usar em cada janela. Vocês vão ver esse processo. Aqui eu tenho a cor azul turquesa e aqui eu tenho a cor violeta. Então eu vou mesclar essas cores e mostrar para vocês. Também tenho a incolor. A incolor faz toda a diferença. É ela que vai o quê? Suavizar as cores que eu tenho, mesclar. Então esse aqui é o coringa nessa técnica. A gente começa sempre pela cor transparente incolor. Por isso que a gente colocou um branco embaixo. Por que o branco? Porque ele vai deixar a cor mais vibrante. Se eu colocasse aqui uma cor escura, ele não ia aparecer tanto. Então a ideia do branco é justamente por isso. Começamos então pelo incolor e vou trabalhar com essa parte do meio aqui. Eu vou despejar porque eu preciso generosamente.
Se vocês quiserem colocar com uma colher ou com algo, um pincel, tudo bem. Então veja que eu coloquei no meio e agora eu trabalho sempre com os pincéis mais usados, porque o verniz vitral, como é a base de solvente, ele estraga um pouco os pincéis. Então eu uso pincéis somente para isso. Vou espalhar aqui o meu verniz vitral incolor para que ele fique depositado em toda a superfície. Esse processo também eu faço com calma, não fico batendo muito, porque senão forma muitas bolhas e depois é mais difícil de tirá-las. Então faça com cuidado. Agora nós vamos começar a brincar com as cores. Vou começar aqui com o azul turquesa. Tenho um pincel para cada cor. Vou pegar o azul turquesa, deposito ele em alguns pontos. Normalmente as cores em cima são mais clarinhas e embaixo a gente tonaliza mais. E começo aqui a mexer e veja como o tom de azul já fica mais suave. A ideia de baixo aqui é fazer o violeta. Então aqui eu venho suavizando essa cor até lá em cima, mas eu preciso misturar essa cor aqui no incolor. Agora eu vou trabalhar com a cor violeta, peguei outro pincel e vou depositar bem aqui embaixo. Também com muito cuidado, veja que eu usei pouca tinta, pouco verniz vitral, porque eu consigo tonalizar mais escuro, mais claro, então eu vou cautelosamente colocando as cores. Veja que já vai dando um efeito, vou misturando a parte de baixo. Eu quero essa parte de baixo um pouco mais escura e quero usar duas tonalidades de cores para mostrar para vocês como que a gente faz esse processo de misturar as cores. A gente sempre diz em cada produto que as cores são miscíveis entre o produto, justamente por isso a gente começa a brincar e misturar as cores. Eu não quero algo assim que dê essa divisão de cores, então eu quero mesclar isso mais para cima. Eu quero formar aqui um degradê, por isso que eu vou com calma. Então eu vou agora misturando para cima. E ele vai misturando com muita calma, puxando de cima para baixo, de baixo para cima, para que ele não fique todo muito violeta, roxo. Eu quero ele mais azul do que violeta. E aqui nesse meio, eu sempre suavizo só no meio. Depois, à medida que o verniz vai secando, ele mesmo vai entrando uma cor na outra, mas eu preciso dar esse efeito aqui. Então essa é a técnica que a gente vai usar para todas as cores. E aqui você pode brincar com o amarelo, o verde, o vermelho, sempre tonalizando as cores e fazendo essa mescla para dar um charme melhor aí na técnica do vitral. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou já trabalhar com outras cores aqui, mas a técnica é a mesma e eu vou mostrar para vocês o resultado dele pronto e as cores que eu usei para que vocês façam esse trabalho. Aqui eu já tenho duas janelas prontas, as menores, e elas estão bem secas. Demora um pouquinho para secar porque é um produto à base de solvente e a gente usa uma quantidade bem generosa. Então, normalmente quando eu faço esse trabalho, faço num dia, no outro dia ele já está muito bem seco. Vou mostrar aqui as cores que eu usei. Nessa lateral foi a cor que eu mostrei para vocês, o azul turquesa, com o violeta. Aqui eu já usei o verde oliva com um pouquinho de siena natural. Aqui eu usei o amarelo ouro, aqui amarelo ouro. Veja que ele tá um pouquinho também tonalizado com siena natural, poderia também ser o marrom. Aqui eu usei o vermelho vivo e também misturei um pouquinho de marrom para ele não ficar assim tão vivo.
Já nessa parte aqui, eu trabalhei com a cor pele. Então a cor pele, você também pode misturar um pouquinho no vermelho, fazer ele pele aqui, vermelho vivo aqui. Então você pode brincar com todas essas cores. Lógico que um não fica igual ao outro e o bacana é justamente isso. Então, quando a gente trabalha com verniz vitral para fazer essa técnica, a gente usa várias cores e a gente pensa nas cores que a gente vai usar, ou seja, a gente dá uma intercalada nas janelas, usa meio igual, lá depois igual, porque precisa ter uma harmonia de cores, mas usamos várias cores para dar esse efeito de vitral. Agora partimos para a parte da decoração do gesso e o primeiro passo é impermeabilizar todas as peças com a goma laca incolor. Por que a goma laca incolor? Porque foi o produto que usamos lá no início no MDF. Então estou escolhendo o mesmo produto para fazer também no gesso. Coloco num recipiente e isso vocês já sabem. Passem generosamente em toda a peça para que fique muito bem impermeabilizada, protegida para receber a pintura que vamos fazer. Agora eu vou usar a tinta da Acrylex Metal Color, a cor branco metálico. Já coloquei aqui no recipiente, bati bem, porque como é uma tinta metálica, a gente precisa movimentar bem para deixar bem homogêneo. Já coloquei no espaço aqui na minha palheta, com um pincel macio. Depois da peça bem seca da impermeabilização, vamos pintar toda a peça com essa tinta. Aqui não tem segredos, é só vocês passarem movimentos rápidos em vários sentidos. Se vocês acharem que a tinta tá um pouco grossa, é só umedecer na água, que ela é solúvel em água, e ir passando na peça. Esse processo eu vou fazer com 2 demãos, intercalando muito bem a secagem entre uma demão a outra. Depois da peça bem seca, com a Metal Color branco madrepérola, você deve esperar no mínimo 10 a mais horas para fazer o próximo passo, porque nós vamos trabalhar com tinta à base de solvente. Vou usar verniz vitral. Para que eu use este produto em cima de uma peça que foi pintada com tinta à base de água, eu sempre sugiro que seja de um dia por outro, para você ter um melhor resultado. Então aqui nós vamos trabalhar, é apenas uma sugestão, o verniz vitral, ele tem várias cores, conforme eu já mostrei para vocês no início do vídeo. Usamos ele na madeira e agora vamos usar o mesmo verniz também para o gesso. E aqui é uma sugestão de cor, você poderia usar outras cores. Vou usar aqui o verde oliva, mas toda aquela palheta que usamos na madeira, você também poderia usar. E também vou clarear um pouquinho com verniz vitral incolor ou clareador. Então, incolor, e aqui é o verde oliva. Lembrando que é apenas uma sugestão. Você pode escolher a cor aí que você gostar. Eu vou colocar o verniz numa louça ou num vidro, o verde oliva de um lado e o incolor próximo. Deixar aberto ali, se eu precisar de mais é só colocar. Aqui um pincel mais usado. Vou misturar as cores à medida que eu vou usando. Um pouquinho do verde oliva e vou incluindo aqui o incolor para suavizar esse verde oliva.
e vou passar na peça, em toda a peça. Eu observo que ele vai ficando transparente, é essa a ideia, sem cobrir muito. Se eu passar o verniz vitral puro, como eu vou fazer aqui, ó, veja que ele já dá uma outra tonalidade mais forte, mas ele fica também transparente. E aqui eu faço em toda a peça. Agora é aguardar a secagem naturalmente. Demora um pouquinho porque é um produto à base de solvente. Aqui a minha peça já está pronta e seca com a primeira demão. Aguarde pelo menos aí um tempo bom de curagem, máximo aí de 4, 5 horas. E vamos para o segundo passo. O que vai ser o segundo passo? É a técnica que eu vou incluir em cima desse verniz vitral, ou seja, eu vou passar uma segunda demão de verniz vitral. Aqui eu tenho na minha louça verniz vitral incolor e aqui eu tenho o verde oliva. São duas cores, a mesma que eu usei na primeira demão. Só que eu vou incluir um outro material que eu já vou deixar pronto aqui porque eu não vou aguardar essa secagem. À medida que eu vou passar o verniz vitral, vou aplicar esse outro produto. Tenho aqui um potinho já usado, né, com purpurina. Vou usar álcool, pode ser 70 ou 90, o meu aqui é 90. Coloco uma quantidade. Como eu já tinha purpurina no meu pote e sempre evapora quando a gente mistura no álcool, aqui ó, veja que quando eu coloco o álcool ele já tem um pouco de purpurina, mas eu vou colocar um pouquinho mais. Não precisa ser uma quantidade exata, um pincel de cerda dura e um palito. Vou deixar esses dois materiais perto, misturo aqui purpurina no álcool. Veja que ele só tá misturado no álcool, ou seja, é só para fazer o efeito, ele não vai fixar essa purpurina lá. O que vai fazer fixar é o verniz vitral que eu vou colocar úmido, sem secar. Ele vai estar molhado, não vai estar seco e eu vou dar o efeito dessa purpurina misturada com o álcool. Então eu vou passar por partes, a minha peça é pequena, vou passar em tudo, mas se a peça for grande, passe por partes, porque senão seca. Como eu tenho que fazer esse procedimento quando o verniz vitral está úmido, não está seco, eu já tenho os produtos aqui perto de mim. Vou passar generosamente aqui, misturei o incolor com o verde oliva. Bem, passei em tudo, tá molhado. Agora, com o pincel, vou molhar aqui na minha purpurina com álcool e vou borrifar. E o efeito já é imediato. Eu vou mostrar de pertinho para vocês verem o efeito. Veja que ele vai dando um efeito quase que marmorizado. Não é uma pátina, não é um mármore, mas é um efeito diferenciado. Vou terminar aqui e fazer em toda a peça. Veja que tem pontos maiores, com mais espirros, com os espirros maiores, outros menores. Não se incomode com isso. O bacana é o efeito que dá a técnica na peça. E assim vocês podem fazer esse efeito com várias tonalidades do verniz vitral. Vai aí da criatividade de cada um. Depois de todas as peças prontas, tanto de gesso quanto de madeira, você vai envernizar, passar um verniz. Que verniz eu sugiro para você usar? O próprio verniz vitral da Acrylex incolor. Vai passar em todas as peças de gesso e também na madeira, finalizando todo esse processo antes de montar o presépio.
Agora é o momento mais esperado de ver o resultado do seu trabalho. Depois das peças envernizadas e muito bem secas, começamos a montar esse lindo presépio. Encaixamos as peças de MDF uma de cada vez. Colocamos as peças de gesso cuidadosamente em seu lugar. Não esquecer de decorar para deixar ainda mais bonito. E o toque final da vela iluminando toda essa criação. O conjunto da obra é muito importante e cada elemento tem o seu valor. Assim como a peça de gesso é o ponto-chave, a estrutura da madeira valorizou o presépio e o toque final da decoração fez toda a diferença. O bacana de tudo isso é que você encontra todo esse material que eu usei no vídeo em um só lugar, na WT Art. E é justamente eles que disponibilizam este conteúdo para você. A minha parte é receber esse material e fazer toda a criação, para que você não tenha desculpa nenhuma de pintar essa peça e decorar a sua casa para este Natal. Essa é a maneira que a gente tem de entregar o nosso melhor para você. Agora é a hora de você nos dar esse feedback. Eu quero saber de você. Deixa nos comentários o que vocês estão achando dessas aulas que a gente está fazendo para vocês. Agora é a hora que vocês podem dar essa colaboração e deixar nos comentários, para que a WT Art continue trazendo ainda mais aulas para vocês. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal da WT Art e também me acompanhar nas minhas redes sociais e procurar por Iolane Caron, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!